Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o novo livro de Charlie Donlea chamado Nunca Saia Sozinho, então se liga aí no vídeo. Antes de mais nada, já deixa aqui o seu like no vídeo, já se inscreva no nosso canal, já me procure nas minhas redes sociais, porque lá a gente está sempre batendo um papo bacana sobre literatura. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo livro do incrível escritor Charlie Donlea, que nos últimos anos ele tem sido o meu escritor favorito. Vocês sabem que eu gosto muito de Stephen King, mas desses novos escritores que têm surgido nos últimos 5 anos, o Charlie, sem dúvida nenhuma, é o que eu mais gosto. Gosto muito da estrutura narrativa dele, do tema, do enredo dos livros dele, e isso faz com que eu fique muito ansioso para ler os livros dele, e inclusive é por isso um motivo de sempre quando o livro é anunciado nos Estados Unidos eu já compro ele, leio em inglês mesmo, e foi mais uma vez o caso neste ano de ler Nunca Saia Sozinho, que ainda não foi lançado no Brasil, mas já tem data para lançamento. Ele vai sair dia 5 de outubro deste ano, então fique ligado, falta bem pouquinho para você ter na sua mão esse incrível livro. O livro conta a história de um duplo homicídio ocorrido numa escola de ensino médio lá nos Estados Unidos. 2 garotos foram assassinados numa casa de campo pertencente a essa escola, uma casa onde eles iam para fazer coisas que na escola eles não poderiam fazer, nem perto dos seus pais. Era o lugar do clube de encontro desses garotos, desses adolescentes, e 2 deles acabaram assassinados. O culpado por esse crime foi um professor da própria escola que acabou preso. Mas essa história parece ser um pouco mal contada, até porque os garotos que continuam indo lá passam a cometer os suicídios. Então essa se torna a casa dos suicídios. E esse é o nome do livro em inglês, The Suicide House. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha cópia no Kindle. Normalmente eu compro os livros na Amazon ou durante viagem, o livro físico realmente em inglês para ler, prefiro. Mas nesse caso o livro estava prometido para maio, para o começo de maio, ele acabou saindo só em 27 de julho, faz bem pouquinho tempo que ele foi lançado lá nos Estados Unidos por causa da pandemia. Também por causa da pandemia não consegui comprar a minha obra física, porque ela demoraria muito tempo para chegar aqui no Brasil e isso se tornaria um problema para mim. Então comprei pelo Kindle mesmo. Esta aqui é a capa, infelizmente não aparece aqui colorido, mas eu vou pedir para nossa incrível editora colocar a capa em inglês aqui do livro, que é uma capa muito bonita, bem bacana, e aqui a capa em português com o novo nome do livro, que nós já vamos comentar sobre isso. O livro marca também o retorno de uma personagem que ficou conhecida no último livro do Charlie, Uma Mulher na Escuridão. Aqui aparece a Rory Moore, que é uma detetive especializada em cold cases, que são os casos arquivados lá nos Estados Unidos. As histórias do Charlie sempre têm esse mesmo estilo de construção do desenvolvimento dela, né? Então ele sempre pega uma história que ocorreu no passado, e isso em todos os livros dele, não só na série que vem aí da Rory Moore. Pega uma história que aconteceu no passado e aí por algum motivo ela é relembrada agora no presente e fica alternando entre os capítulos passado e presente. Fico com medo desse tipo de narrativa porque às vezes ela atrapalha o leitor, mas a maneira como o Charlie faz isso, faz essa construção, inclusive na edição do livro, né, colocando no cabeçalho de cada um dos capítulos aonde está ocorrendo tal cena, em que época está se passando tal cena, quem que está participando dessa cena, tornam as coisas muito mais fáceis, mas talvez algum leitor não conheça o trabalho do Charlie, pode ter algum probleminha aí com essa construção narrativa, mas que eu particularmente gosto muito disso, e é uma marca do trabalho dele. Todos os livros dele têm esse detalhe que tornam inclusive a literatura dele uma literatura diferente das outras pela originalidade que ele apresenta, esse fato de a todo momento estar envolvendo passado e presente e tentando de alguma forma confundir o leitor. Ele gosta muito disso, o Charlie gosta muito de confundir o leitor, de deixar lá só pro último capítulo a real explicação do que aconteceu em volta disso tudo. Os livros dele normalmente têm várias viradas, você acha que o Murdy
bandido é uma pessoa, mas daí logo você acha que é outra. Você pensa em algum final pro suspense e aí no capítulo seguinte o suspense toma um caminho completamente diferente. Ele gosta muito de brincar com isso e isso também pode incomodar alguns leitores, mas no meu caso, que normalmente me incomodo com esse tipo de livro, acabo com os livros do Charlie tendo um apreço por isso, por esse detalhe que ele coloca, porque ele consegue fazer isso de uma forma muito bem construída e muito fluida. Além da Rory, aparece nesse livro também o Lane Phillips, que é aí o psicólogo forense, parceiro da Rory em Uma Mulher na Escuridão e que agora tá de volta aí de novo nessa parceria. O Lane começa um podcast que vai falar da Casa dos Suicídios, que vai falar dos crimes que acontecem lá, e isso instiga a Rory a investigar esses crimes, tirar dos casos arquivados e tentar compreender se aquilo ali que está acontecendo são realmente só suicídios ou se de alguma maneira tem envolvimento com os 2 assassinatos que ocorreram há 1 ano atrás. Essa é a temática do livro, essa é a construção do livro. O livro apresenta um mistério até a última página, como já é característico nos livros do Charlie. Ele também tem uma fluidez na sua leitura muito grande. Eu gosto muito dos livros do Charlie, principalmente por isso. Esse é um detalhe que me chama muito a atenção. Os capítulos são rápidos, a maneira como ele escreve, envolvendo vários diálogos, deixam a leitura do livro muito mais fácil. Esse livro tem um pouco mais de 300 páginas, se eu não me engano. Não sei quantas páginas ele vai ter aqui no Brasil, mas eu li ele muito rápido, em 2 dias eu já tinha terminado, porque ele traz 2 pontos bem fundamentais para você ter uma leitura rápida. A construção com parágrafos rápidos, com muitos diálogos, com muita história, e um enredo que prende o leitor e que faz você não querer largar aquele livro de nenhum jeito. Então, esses são as principais características do trabalho do Charlie Donlea, que são bem repetidas nesse livro. Tanto nesse livro como nos anteriores, assim, eu acho que as características dele estão sempre presentes, você sabe o que esperar dos livros do Charlie. Isso, por um lado, pode ser positivo, eu acho muito positivo, mas também creio que talvez daqui a um tempo ele precise mudar isso, porque vai ficar faltando um pouco de originalidade no trabalho dele. Essa mudança parece já estar acontecendo, porque ele vai ter uma série da Rory e do Lane. Essa série vai continuar, ele deixa isso bem claro no final do livro, que a Rory não acabou o seu trabalho por aí, então devemos ver mais dessa dupla nos próximos anos. Normalmente ele lança um livro por ano, então acredito que no ano que vem a gente já tem a sequência dessa história, que não é uma sequência da história da Casa dos Suicídios, é uma sequência sobre a Rory e o Lane. A história proposta nesse livro, todo o enredo, todo o seu desenvolvimento termina nesse livro, você vai ter um começo, meio e fim. Também não é muito necessário que você tenha lido Uma Mulher na Escuridão para gostar de Suicide House, ou como ele está sendo chamado aqui no Brasil, Nunca Saia Sozinho. Porque é uma história completamente diferente, é o começo da saga da Rory e do Lane. Apesar deles já terem investigado em um livro anterior, não tem nada da vida dos dois ali pregressa que talvez precise ser compreendido para você ter 100% da experiência com a leitura desse novo livro. Então, se você vai começar a ler Charlie Donlea por esse livro, por esse volume, acho tranquilo, não precisa ler Uma Mulher na Escuridão, não precisa ler os livros anteriores do Charlie também. E esse livro tem um detalhe ainda mais especial, que é o fato de envolver cold cases ou casos arquivados, que lá nos Estados Unidos geram uma enormidade de programas, tanto na televisão aberta como na televisão fechada, na internet, em serviços de streaming, em podcasts. Eles gostam muito desse tipo de investigação. Tanto a investigação de um caso arquivado que não terminou você descobrindo quem era o assassino ou não, reacendendo a chama desse caso para investigação, como também de casos que já tiveram seu fim e que você volta lá atrás para ver como foram as investigações, como as coisas ocorreram. Que aqui no Brasil aparecia muito naquele programa antiguinho que eu sou mais velho, assistia ainda na minha adolescência, o Linha Direta, mas que com o seu final ficou sem um concorrente aqui que leve esse tipo de conteúdo nacional para a tela da TV, principalmente na TV aberta, né? A gente costuma ter ali os programas do Datena, os programas tipo Cidade Alerta e tudo mais, que falam sobre o cotidiano, mas não sobre esses crimes antigos, e que eu particularmente gosto muito, já maratonei todas as séries da Discovery sobre esse tipo de caso. Então, ter esse elemento dentro da história, uma detetive mulher que é extremamente habilidosa em investigar esses tipos de casos, deixa esse livro ainda mais gostoso, deixa a leitura ainda melhor. Outro elemento muito bacana
bacana que existe nessa obra é o fato de ter um programa de podcast ali, né? Eu sou tão fã de podcast, eu tenho meu próprio podcast. Se você ainda não conhece, depois da última página, o link para assistir o podcast está aqui embaixo. Então, esse é um outro elemento que me deixou muito feliz com a leitura, né? Tu poder ver esses elementos que tu conhece, que tu trabalha, que tu gosta de assistir, ver isso dentro da literatura é algo muito especial realmente. O que não é tão especial é o fato de terem estragado completamente o nome do livro. Nunca Saia Sozinho não tem nada a ver com a história, com a trama, com o suspense que tá ali por trás, e o nome foi trocado por algo que eu até entendo, né? A Casa dos Suicídios talvez ficasse um título muito forte, talvez impedisse a editora de trabalhar alguns canais de divulgação desse livro por ter a palavra suicídio no título, então eu compreendo completamente por que eles trocaram o nome do livro. Porém, The Suicide House e a Casa dos Suicídios é um nome muito bom para a trama, é um nome que explica muita coisa sobre o livro, é um nome sobre o principal assunto que vai ser tratado no livro, sobre o principal ambiente que existe dentro desse livro, porque a Casa dos Suicídios é o lugar central onde a trama se passa, onde as coisas acontecem, onde vai ocorrer a investigação. Então, infelizmente, o público brasileiro mais uma vez perde esse detalhe fundamental aí na obra, que ao mesmo tempo é tão bem escolhido pelo escritor, né? O Charlie teve lá a preocupação de colocar o nome certinho, um nome que fosse fazer a obra dele fazer sentido, e Nunca Saia Sozinho, além de perder sentido, ainda é um nome que não tem muito a ver com o livro, infelizmente. Porém, gosto muito dos livros da Faro Editorial, gosto muito da maneira como ela edita os livros do Charlie, fica muito legal, o tipo de página que eles colocam, a maneira como eles fazem o espaçamento dos capítulos é tudo muito bem feito. Infelizmente pecaram aí nessa questão do título. Então, espero que vocês leiam Charlie Donnelly. Se vocês ainda não conhecem o autor, procurem os livros dele. Todos os livros são maravilhosos. Lá no Leitor Noturno a gente tem resenha de todos eles. Corre lá para procurar, porque os livros são imperdíveis realmente. Você tá perdendo tempo não conhecendo o Charlie ainda. Se você já conhece o Charlie Donnelly, se prepare, porque vem mais uma grande obra dele aí para vocês lerem. É mais um grande livro. Eu arrisco dizer, não é nenhuma aposta, eu digo com toda certeza, é o melhor livro do Charlie. Eu já li todos os livros dele e esse livro é o ápice da qualidade literária que ele já empregou num livro. Ele inclui personagens antigos, não só a Rory e o Lane, ele inclui outros personagens também na trama, ele volta em tramas antigas, ele tem ali alguns insights de livros anteriores muito interessantes também, e eu senti algo que talvez seja um fã falando aqui, mas eu senti que ele escreveu esse livro com muita felicidade, assim, que ele sabia que era o melhor livro dele e ele se esforçou para fazer o melhor livro dele, e ele deve ter ficado muito feliz com a obra que ele escreveu, porque é sim o melhor livro de todos que ele já lançou. E isso, falando do Charlie, é algo muito importante, porque os outros livros são igualmente bons, mas esse daí é maravilhoso, e eu espero que a série da Rory e do Lane seja tão maravilhosa quanto esse livro, e tem tudo para ser. Já tô numa enorme expectativa pro livro que deve sair no ano que vem. Então é isso, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nós nos encontramos aqui na semana que vem. Tchau!